Salve, salve, digníssimos alunos das turmas de primeiro ano da Agropecuária, Gestão Empreendedora e Informática. Aqui quem fala é o professor Sérgio Lana, da disciplina de Geografia do IFNMG Campus Teófilo Otoni. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar com o conteúdo de Geologia, analisando duas teorias que são extremamente importantes para a compreensão dos fenômenos geológicos do planeta: a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. Bora lá então? Ao final da nossa aula de hoje, nós temos os seguintes objetivos: compreender as duas teorias e associar os fenômenos que embasaram cada uma delas, sobretudo no que diz respeito a aspectos geográficos, geológicos e também fazendo a distinção em relação a datas, né? Ou seja, quando cada uma das teorias foi proposta. Nós vamos fazer também uma representação esquemática, né, das camadas internas do planeta, de acordo com a definição de critérios físicos e de critérios químicos. E, por fim, nós vamos mapear e identificar as principais placas tectônicas do planeta, compreendendo o seu mecanismo de funcionamento. Vamos lá, então? Então, para começar, né, nós já falamos ao longo das aulas anteriores, sobretudo quando falamos de história geológica da Terra, nós temos que entender o planeta Terra como um sistema complexo, né, conjunto, no qual você tinha os continentes reunidos em um grande e único bloco continental. Esse superbloco continental, ele era chamado de Pangeia, né, em função da conjunção, da união de todas essas massas continentais. Esse grande bloco ele era subdividido, né, regionalizado, sendo ao norte era considerado a Laurásia, onde envolve hoje os territórios da América do Norte, Europa e continente asiático, sendo que ao sul, né, representados aqui, onde hoje são os territórios da América do Sul, da África, do subcontinente indiano, da Austrália e da Antártica, nós tínhamos o supercontinente Gondwana. Então, Pangeia era o todo, a Pangeia estava subdividida, Laurásia ao norte, Gondwana ao sul. Todos os mares no entorno eram o chamado Mar de Tétis, ou Pantalassa, que representa todos esses mares, né, já que não tínhamos as regionalizações dos oceanos. Combinado? Então, o que acontece? A existência da Pangeia, a sua primeira teoria está associado a um camarada chamado Alfred Wegener. Ele era um alemão climatologista. Aqui tem uma distinção muito importante, né? Ele não era um geólogo, e sim um climatologista. E aí você, a partir desse momento, o Alfred Wegener, no início do século XX, ele vai fazer uma série de propostas, né, sobretudo a partir da escrita de um livro, A Origem dos Continentes e Oceanos. Ele vai fazer uma série de propostas que vão justificar a formação da Pangeia. Para isso, ele utiliza na sua teoria, que vai ficar conhecida como teoria da deriva continental, ele vai justificar a partir de uma série de critérios, né, de evidências para a comprovação de sua teoria. Quais são essas evidências, digníssimos? As evidências morfológicas, ou seja, relativa à forma do planeta, né, ou melhor, à forma dos continentes, tá, não do planeta. Os aspectos ligados a questões geológicas, tipo de rocha, por exemplo, né, os aspectos ligados a questões paleontológicas, ou seja, registros de fósseis, né, de plantas e animais em regiões específicas do planeta, e por fim registro também paleoclimático, sobretudo de pólens, né, de plantas ou de climas pretéritos, né, que aconteceram, como as glaciações, em épocas diferentes do planeta. Então, levando em consideração esses quatro argumentos, o Alfred Wegener propôs a teoria chamada da teoria da deriva continental. Então, o primeiro aspecto que a gente vai analisar é o aspecto morfológico. E aí não precisa ser nenhum especialista na área para compreender, a partir do momento que a cartografia se desenvolveu e que foi possível, por exemplo, mapear com bastante precisão a forma dos continentes, como a gente consegue observar aqui, ó. Vamos pegar o caso da forma da América do Sul, e a forma do continente africano. Então, não precisa ser nenhum grande especialista para supor
que, no passado geológico, é bem provável que esses continentes estiveram unidos. Haja vista que a morfologia, ou seja, a forma litorânea, né, a forma do litoral de cada um desses continentes parece se encaixar como um verdadeiro quebra-cabeça. E aí, essa é a primeira evidência da teoria da deriva continental. O aspecto morfológico dos continentes justificava que, num passado geológico, né, esses continentes de fato estavam juntos, formando um único bloco continental, a chamada Pangeia. Dando sequência, então, o Alfred Wegener ele analisa outros tipos de argumentos para sua teoria, como, por exemplo, as questões ligadas à geologia. Ele verificou rochas tanto no continente africano, sobretudo mais no aspecto na parte sul do continente africano, e também aqui na América do Sul. E a partir de um princípio da geologia chamado de princípio da continuidade lateral, né, ele seguiu o raciocínio estabelecendo que esses continentes estavam unidos, já que a mesma sequência sedimentar que é encontrada aqui no sul do Brasil, ou seja, uma região de arenitos sobreposta por rochas calcárias, que são rochas sedimentares, ele encontrava essa mesma sequência geológica numa região do extremo sul do continente africano. Então, portanto, levando em consideração um princípio da continuidade lateral na geologia, significa dizer que essas rochas se formaram no mesmo ambiente, mas que depois, por algum motivo, elas foram separadas. Então, é uma evidência geológica que comprova que esses continentes estavam unidos. É só isso, professor? Não, tem mais. Outros aspectos, né? O argumento paleontológico, e aí são vários fósseis, eu vou citar só o exemplo aqui da Glossopteris. Glossopteris vamos dizer assim, uma planta, né, da família, vamos dizer assim, próxima da samambaia, e esse fóssil ele foi encontrado em toda essa região aqui, ó, que vai desde a região da América do Sul, passando pelo continente africano, pelo extremo sul da Índia, pelo continente antártico e também pelo interior da Austrália, o que demonstra efetivamente que, quando no processo de formação, esses continentes estavam unidos. Então, as evidências paleontológicas, sobretudo de fósseis de plantas e animais terrestres, comprovam que esses continentes estavam próximos e que agora eles estão geograficamente distantes em função de alguns motivos, né, que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, esses são argumentos que embasam, ou seja, que dá sustentação, que dá força à teoria da deriva continental. Alfred Wegener dizia e nomeou essa teoria como deriva, para a gente imaginar mais ou menos como se fosse um barco à deriva. Quando um barco ele está à deriva no oceano, ou seja, sem direção, sem rumo, as marés e a força das correntes levam esse barco para onde essa corrente for. Assim, é a mesma coisa do ponto de vista dos continentes. Eles estavam unidos e, a partir de alguma força específica, esses continentes começaram a derivar, ou seja, fragmentaram e começaram a derivar, né? E aí o nome da teoria deriva continental. Alfred Wegener ele só não conseguiu responder uma única pergunta dos geofísicos, né, dos físicos que questionaram a sua teoria. A única pergunta que ele não conseguiu responder era justamente essa: quais forças fragmentaram a Pangeia, tio Alfred? Ele não soube responder. E, inclusive, pessoal, Alfred Wegener, alemão, climatologista, como eu disse, ele morreu mais ou menos antes ainda de 1920, numa expedição que ele fez para a Groenlândia, e ele morreu, vamos dizer assim, ridicularizado no meio científico, porque ele não conseguiu comprovar efetivamente quais forças deveriam ter fragmentado a Pangeia, né? As evidências foram evidências extremamente favoráveis, mas ele não conseguiu responder àquela que seria mais elementar de todas, ou seja, quais forças teriam causado um processo de fragmentação da Pangeia. Para vocês entenderem o que é fragmentação, a gente vai analisar aqui agora uma simulação.
onde a gente representa esse fenômeno. Então, o que nós temos aqui? Nós temos toda a Pangeia, há mais ou menos 200 milhões de anos atrás. Então, quando a gente pega 200 milhões de anos atrás, geologicamente, estamos falando da era Mesozoica, e no início do período Triássico, ou seja, entre 200 e 150 milhões de anos atrás, mais ou menos, acontece o início do processo de fragmentação da Pangeia. Olha o que vai acontecer. Então, nos primeiros 50 milhões de anos, começa a fragmentação. A partir de 150 milhões de anos, um fenômeno geológico muito importante para nós aqui na América do Sul é o rifteamento, né, do oceano do Gondwana e a abertura do Oceano Atlântico. Esse fenômeno, gente, que começa há 150 milhões de anos atrás, ele causa uma série de consequências aqui no território brasileiro que são sentidas até hoje, como, por exemplo, as fraturas na crosta aqui onde está o território brasileiro, como, por exemplo, a formação das cadeias de montanhas que nós temos aqui no território brasileiro, antigas, como, por exemplo, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, por exemplo. Combinado? E também Cordilheira do Espinhaço, por exemplo. Em função desse processo, o que nós temos? Nós temos a continuidade, e aí, na medida que nós vamos chegando próximo à realidade, né, ou seja, ao tempo presente, você já começa a perceber uma formação, né, de continentes mais próximos com a característica atual, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, olha o caso da Índia, que ainda há 100 milhões de anos atrás estava ao longo da costa africana, a Antártica ainda estava conectada ao território onde hoje é a Austrália, combinado? E na medida que nós vamos chegando mais próximos, né, você já percebe essa configuração que é muito próxima em relação ao que nós temos hoje, né, faltando aqui só mesmo essa colisão, né, do subcontinente indiano com a placa euroasiática e a definição, né, da amplitude aqui entre a América do Sul e o continente africano, ou até mesmo na conformação aqui da Austrália, como a gente consegue ver nessas últimas imagens. Então, aqui no tempo presente, vamos voltar mais um pouquinho, aqui no tempo presente é a conformação do continente como nós temos hoje. Só que esse processo ele não é estático, ele continua a acontecer, porém não no tempo histórico, e sim no tempo geológico. E aí eu chamo a atenção de vocês para algumas características, como, por exemplo, o distanciamento entre a América do Sul e o continente africano, que continua a acontecer a uma taxa de mais ou menos 4 centímetros por ano, e essa região aqui do continente africano, né, está passando por um processo de rifteamento, ou seja, de separação, né, dentro da placa africana, como a gente consegue ver aqui na projeção futura, olha só. Então, a gente vai conseguir perceber que esses continentes, né, eles continuam se afastando, eles continuam colidindo, como é o caso aqui da Índia, com a placa euroasiática, como é o caso da Austrália indo rumo ao norte, como é o caso, por exemplo, dessa porção aqui da África, que continua a se separar, a se fragmentar. Então, essa é a visão, né, da fragmentação da Pangeia a partir da teoria da deriva continental, que a gente volta a mencionar, não conseguiu representar ou não conseguiu apenas responder quais forças justificaram tais mudanças, quais forças, né, seriam responsáveis por tamanha ruptura, né, de verdadeiros blocos continentais. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o tempo vai passar, a gente está falando aqui do início, a gente está falando da teoria do Alfred Wegener, do início do século XX, né? Existe uma limitação do ponto de vista da geologia, do ponto de vista da cartografia, do ponto de vista da geografia, no que diz respeito a técnicas e, sobretudo, no que diz respeito a aparelhos, né, que pudessem fazer mapeamentos específicos, até chegar, por exemplo, ao período do pós-Segunda Guerra Mundial. Durante o período da Segunda Guerra e, sobretudo, durante o período do pós-guerra, mas a começar na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um intenso processo de desenvolvimento de diversos da indústria bélica como um todo, né? Ou seja, da indústria de armas, mas não apenas isso. Nós tivemos desenvolvimento, por exemplo, da guerra, vamos dizer assim, que acontecia sob o oceano.
Ou seja, a partir do desenvolvimento de armas de guerra como submarinos, por exemplo, era necessário conhecer essas profundezas oceânicas. Então, diversas marinhas, né, sobretudo a Marinha Britânica, a Marinha Norte-Americana, eles realizaram uma série de levantamentos através do fundo do oceano, né, sobretudo usando um aparelho chamado sonar, que envia pulsos, né, em determinada frequência e aí consegue, por exemplo, identificar a forma do fundo do oceano, e foi a partir daí, então, do desenvolvimento desses sonares nessas embarcações, né, sobretudo na época, né, do período de guerra, sobretudo Segunda Guerra Mundial e período da Guerra Fria, que conseguiram efetivamente mapear todo o fundo do oceano. E ao mapear esse fundo do oceano, foi possível identificar, por exemplo, que esse processo, né, ele é formado, por exemplo, de uma verdadeira definição morfológica. O que quer dizer? Quer dizer que, da mesma forma que nós temos a superfície nas terras emersas, nós temos também o relevo submarino. E esse relevo submarino ele é formado por cadeias de montanhas inteiras, né? Como, por exemplo, se a gente pega aqui, só exemplificando o caso, né, da América do Sul, mais uma vez, com o continente africano, bem no meio deste oceano, nós temos uma dorsal, que é chamada dorsal meso-oceânica, ou dorsal mesoatlântica, que é justamente onde você tem o encontro entre uma placa e outra. Espera aí, nós estamos falando de placa tectônica até agora. Então, a partir desse desenvolvimento, dessa tecnologia, foi possível desenvolver sobretudo, propor uma nova teoria. Essa teoria em questão é a teoria da tectônica de placas. Então, foi a partir do desenvolvimento de um cenário bélico que nós tivemos um grande avanço, uma grande contribuição para a geologia. Haja vista que foi possível compreender, inclusive, e propor uma nova teoria, a teoria da tectônica de placas. Antes de falar dela especificamente, nós vamos ter que dar uma analisada no que existe dentro do planeta. Foi a partir desses estudos, né, geológicos que foi possível compreender a estrutura interna do planeta. E quando a gente fala em estrutura interna do planeta, vocês podem estar se perguntando assim: ah, Sérgio, beleza, mas como que alguém sabe a composição específica do planeta Terra, haja vista que pouco provável que é humanamente impossível, na verdade, fazer perfurações tão profundas, tão intensas? É verdade, você tem toda a razão. Métodos de observação direto, né, são extremamente difíceis de acontecer num contexto desse. Mas tudo que a gente consegue mapear, identificar do ponto de vista da estrutura interna do planeta, aconteceram através de análises de métodos indiretos. O que é isso? Seria justamente a análise do comportamento de como as ondas sísmicas, que são as ondas promovidas, por exemplo, pelos terremotos, né, como consequência da liberação de energia, ou até mesmo ondas que são liberadas pelos próprios cientistas, eles conseguem identificar a estrutura da Terra, já que cada tipo de onda ela responde em termos de velocidade de acordo com a característica do material que constitui. Em outras palavras, seria mais ou menos o seguinte: geralmente, quando você tem, por exemplo, um meio sólido, uma onda ela vai percorrer, por exemplo, com maior velocidade. Se eu tenho, por exemplo, um meio mais ou menos fluido, líquido, o comportamento da velocidade da onda vai ser um pouquinho diferente. Então, analisando essas características de forma indireta, foi possível, por exemplo, mapear a estrutura interna do planeta, que é dividida basicamente em dois modelos. Nós temos o modelo da composição química, que divide basicamente em crosta, manto e núcleo. É a composição química da estrutura interna do planeta. E, por outro lado, a gente tem um outro critério que é baseado nas propriedades físicas dos materiais. Então, a gente tem a litosfera, que é a camada rochosa que envolve o planeta, a astenosfera, que é justamente o local onde nós estamos, onde a litosfera está assentada, né? A astenosfera é o contato entre a litosfera e a mesosfera, por sua vez, e o núcleo, né, que é dividido aqui em núcleo externo e núcleo interno. Combinado? Então, quando a gente fala, por exemplo, de critérios, tem esses dois critérios: composição química,
crosta, manto, núcleo, composição física, litosfera, astenosfera, mesosfera e núcleo. Combinado? Que é chamada aqui de endosfera. Então vamos lá. Vamos analisar a composição química. A crosta, basicamente, é a parte superior da Terra, né? Que tem uma espessura variada de acordo com a característica, porque eu tenho a crosta oceânica e eu tenho a crosta continental. Crosta oceânica, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ela é mais densa e mais jovem do ponto de vista geológico. E a sua espessura é menor, tem entre 6 e 12 quilômetros de profundidade. Por sua vez, a crosta continental ela é uma crosta mais espessa, chegando até mais de 70 quilômetros, por exemplo, em regiões onde você tem, por exemplo, grandes cadeias de montanhas, tá? E ela é menos densa, ou seja, ela é mais leve que a crosta continental, por isso que ela está emersa, combinado? A crosta terrestre, ela está assentada sobre o manto. O manto não é um ambiente líquido. Volta aqui. Não é um ambiente líquido, não é um ambiente sólido. Ele é um ambiente, vamos dizer assim, pastoso, fluido, que seria mais ou menos na consistência aí, talvez, muito grosseiramente, tá, gente? Mas seria na consistência meio de um mel, né, de uma rocha fundida, por exemplo. Combinado? O manto, então, é uma camada intermediária entre a crosta e o núcleo, com espessura que vai de 100 a 2.900 quilômetros, mais ou menos, dependendo da região. Né? E aí, consequentemente, aqui tem um aspecto muito interessante, que é justamente essa transição entre a crosta e o manto, que é chamada de descontinuidade de Mohorovic. Mohorovic foi o sujeito responsável por essa descoberta. O que ele descobriu? Ele descobriu que no limite entre a crosta e o manto há uma abrupta mudança nas velocidades das ondas sísmicas. E aí, consequentemente, lembra daquele método de observação indireta? Pois então, aqui há uma mudança no padrão do comportamento das ondas. Significa dizer, então, que está saindo de um meio sólido e indo para um outro meio de um material um tanto quanto diferente. Combinado? Por fim, a gente chega no núcleo terrestre, que é dividido aí em núcleo externo e núcleo interno. É a camada mais interna do planeta, é composta basicamente de níquel e de ferro, né? Por isso que é chamada também de NIF em alguns livros, você vai encontrar essa definição. Tá mais ou menos, chega a ter um diâmetro, né, de 3.000 quilômetros, mais ou menos, e ele é extremamente importante porque ele é responsável pela manutenção do campo magnético terrestre, que contribui essencialmente para a manutenção da vida aqui na Terra, correto? O núcleo externo, essa parte de fora aqui, seria líquido, né? E apresenta uma espessura aproximada de 1.600 quilômetros, ao ponto que o núcleo interno ele é basicamente sólido ou se comporta como sólido, haja vista a característica, né, de intensa pressão no qual esse ambiente está submetido. E teria mais ou menos uns 1.300 quilômetros de espessura. Combinado? Então, vale lembrar, mais uma vez, que esses métodos são métodos que analisam a estrutura interna do planeta, porém, associando aí, né, a uma observação indireta. Dando sequência, então, na nossa aula, a gente volta a falar especificamente, a partir dessa tecnologia, né, do desenvolvimento dos sonares, da compreensão da estrutura interna do planeta, foi possível compreender também, né, a teoria da tectônica de placas, onde ela responde àquela pergunta que Alfred Wegener não conseguiu responder, que vocês lembram muito bem, não é isso? Não vou fazer essa pergunta, você lembra aí qual que é a pergunta. Lembrou? Então, pois bem, o que acontece? A teoria da deriva continental, ela leva em consideração que nós temos uma grande sequência, né, que o planeta Terra está fragmentado em grandes blocos chamados de placas tectônicas. Deixa eu ir, inclusive, para o próximo slide, que vai ser mais fácil de compreender. Aqui nós temos, por exemplo, então, o mapa mundi, né? E cada limite desse em vermelho aqui é o limite das placas tectônicas. Essas placas, elas são grandes e rígidos blocos continentais, né? Então elas superam a ideia de continente, né? Ela é muito mais do que isso, porque é formado uma placa tectônica é formada tanto pela crosta continental quanto pela crosta oceânica, mas são grandes blocos rochosos, né, que estão fragmentados e que divide o planeta Terra.
Esses blocos, eles estão em constante movimentação, ora no sentido convergente, ou seja, indo na mesma direção, ora em um sentido divergente, ou seja, se afastando uma em relação à outra, ou movimentando tangencialmente, ou seja, uma paralelo à outra. Depende da localização, como a gente vai ver em uma aula futura. Combinado? O mais interessante também de se notar na teoria da tectônica de placas, além da compreensão desses blocos tectônicos, é associado ao fator que justifica a movimentação. O fator que justifica a movimentação das placas tectônicas, ou seja, para responder aquela pergunta do Alfred Wegener, é preciso necessário compreender as correntes de convecção. Convecção é justamente um processo de troca de energia, ou seja, algo que está quente e frio, por exemplo. Um exemplo de convecção acontece quando eu abro a geladeira. Se eu abro a geladeira, por exemplo, o ar frio, que é mais denso, ele sai, o ar quente, que é menos denso, ele entra. Então, consequentemente, teve uma troca de energia. Aqui funciona mais ou menos da mesma forma. O que eu tenho? Eu tenho o núcleo e o manto que estão alimentando todo esse sistema. Eu tenho aqui a crosta terrestre, né, composta aqui pela superfície terrestre, tanto pela crosta continental quanto pela crosta oceânica. Então, do núcleo terrestre, né, nós temos uma energia muito intensa, então o magma com a temperatura muito intensa, né, ele vai ficar menos denso em função de estar mais quente, vai chegar e entrar em atrito com a crosta, né, seja ela oceânica ou seja ela continental, vai ficar menos quente, portanto ele fica mais denso e volta em direção ao interior do manto novamente. Então esse processo contínuo de troca de energia e de atrito ativo na crosta promove o distanciamento ou a colisão ou a movimentação das placas tectônicas. Ou seja, esse é o motor, né, que justifica, por exemplo, todo o processo da fragmentação da nossa Pangeia, por exemplo. Combinado? Então, esse fenômeno é o fenômeno que justifica essa condição. Então, para terminar, nós temos aqui um paralelo, né, entre crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental ela é ciálica, composta basicamente de silício e de alumínio, enquanto que a crosta oceânica ela é composta basicamente de silício e de magnésio. A espessura da crosta continental ela é variável, entre 10 e 70 km nas áreas de maior, né, nas áreas onde você tem grandes cadeias de montanhas, por exemplo, e menor espessura na crosta oceânica, já que é uma crosta mais jovem, né, entre 5 e 8 quilômetros mais ou menos. A densidade também é diferente, sendo a crosta oceânica mais densa, por isso que ela está sob, né, os oceanos. Enquanto que a crosta continental ela está emersa, ou seja, sobre a superfície. Ou seja, a crosta continental ela flutua sobre a crosta oceânica, que é mais densa. E aqui, para terminar a aula, nós temos um quadro que vai justamente compreender, né, ou melhor, vai fazer um paralelo entre as duas teorias que nós vimos na aula de hoje, deriva continental e tectônica de placas. Se você não compreendeu a aula, por favor, dá um pause nesse vídeo e analise essa última parte, por favor. Combinado? Pessoal, era isso. Então, se você gostou, a gente na próxima aula vai continuar falando desse assunto especificamente sobre os movimentos das placas tectônicas e características das margens continentais, ativa e passiva. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.